Como é que é, bros? Como é que é? Vamos mandar essa lista de salve logo, acho que eu me esqueço. E depois vai iniciar a trocação. Salve para o cientista, salve para o Beck, Hyper, Eddie Washman, salve para o Eddie. E já foi outro salve, mano, nos outros vídeos. Tchau. Temos aqui na visão daí, Mindark NS. Temos aqui a visão. Mano, segunda parte da MZN Champions é onde, mano? Eita, Cloud GG pegando ali o observatório. Pode ter ali contestação daqui, tropa. Pode ter contestação da FaZUS. FaZUS entraram apenas 3 jogadores. FaZUS distante ali, será que vai puxar para observatório? Eu acho que não. Eita, o Alane já pegou ali. O Alane mudou de direção, tropa. Alane mudou de direção, ele puxou para hangar. Pode ser recebido lá pela New X. Será que New X está em hangar? Acho eu, mano. Acho eu. Vamos puxar aqui a visão da New X. É isso, tropa. New X aqui é hangar. Estamos aqui na visão do sector da New X. Tropa, se por acaso ali o Alone... Vamos puxar a visão aqui da FaZUS, tropa. Vamos puxar aqui a visão da FaZUS para ver mais ou menos onde é que caíram. Caíram aqui nesses contentores. Ficaram aqui mais ou menos na entrada de pique. Eita, o Mike já tem visão ali do EVZ. Muito capa amarela e muitos tiros. Muito capa amarela ali do Mike e tiros. Mano, falhou muitos tiros, tropa. Falhou muitos tiros ali. Então a New X já tem noção aqui da FaZUS. FaZUS trocou de cal. FaZUS trocou de cal. Temos aqui o Rafis. Nem pronuncio mais, tropa. A FaZUS. Não, a New X ali já se reagrupou. Lembrando que os jogadores da EVZ já estão a buscar o Ruché. Já aproximaram ali jogadores da... Mano, é VZ só de azulinho ali para não gastar a roupa. O EVZ foi do uniforme, tropa. O EVZ foi do uniforme ali para batalha só para não gastar a roupa, tá ligado? Tá ligado, tropa? Temos aqui a visão da New X. New X ele já vai à procura dos jogadores da FaZUS. A FaZUS puxou ali para Renam Village. Hype puxou aqui Clock Tower. FaZUS está puxando ali para Renam Village, Hype aqui em Clock. Tem uma visão aqui da Lost Game em Cotatua, Ailium em Catulistiwa, DG em TJ em Pochinoki, Vikings, Linefax em Cape Town, INS em Pique, Cloud aqui. Mano, essa line da Cloud eu não conheço. Vou chamar da line de a line GG aqui da Cloud está em Observatório, New X já vimos, está em hangar. E Ghost Arm tá em Sentosa. A primeira safe bate daqui a 48 segundos. Temos aqui a visão da Dollars. Dollars já tá subindo ali para Bimazaki. Dollars subindo ali para Bima. Tá tranquilo, tropa, tá tranquilo. Se continuar assim, até pego a cábula aqui do salve. Mando salve, tropa. Sem trocação, sem nada. Coisa feia. Coisa verdão, verdão. Tropa, sem trocação. Eita, game over aqui. Mano, a versão toda aí, a visão da game over. Também na visão do negão da game over. Tá em Mars Electric. Aí ele já chegou aqui em Bullseye. FaZUS tá em trocação, não. Hype em trocação, não. Lost Game em trocação. Eita, até Lost Game ali em trocação. Lost Game tá trocando aqui com GA em... Mano, onde é que é isso aqui? Em Sentosa ali. Temos ali a visão do chat. Mano, o que o Power X fez, tropa? O Power hoje tá on, tropa. O Power X hoje tá on. Gosto dele também, já tá puxando ali o Rush. O Jazz já levou ali o primeiro jogador. Um jogador da Lost Game fugiu. O Jazz deitou um ali jogador, outro saltou. O Wildy ganhou a bata ali pra cima do... O Wildy ganhou a bata pra cima de que é o... Mano, ninguém nada lerro da pele. São 3 jabás aqui na conta da... Foram 3 jabás aqui na conta da GEA. Mano, GEA inicia como, mano? A GEA inicia muito bem aqui as partidas, ganhando kills. Tem ali um jogador. Eita! O Will dali pegou. O Will dali pegou tirolesa. Não, caiu ali. Tentar pegar. Mano, tô à procura do último jogador da... O último jogador aqui. A GEA tá caçando ali o último jogador da Lost, top. A Lost Game, o último jogador da Lost Game tá sendo caçado. Vamos tentar puxar aqui a visão do sobrevivente ali da Lost Game, que é o... Mas nem vou pronunciar o nome aqui.
Inacreditavelmente ele tá aqui, tropa. Eu não sei como é que ele chegou. Acho que não vão pegar agora. Então só sobrou sobrou apenas um jogador da nossa game. 3 já morreram ali. Pra Gea. Hype pegando aqui essa casinha que tá entre Marcelete. Eita! O Sector ali tem trocação aqui entre. Tem trocação aqui entre New X. New X ali em trocação. Ei, dois já vai ali na conta da New X. Temos aqui a visão do Rafi está jogando de Parafali. O que é, tropa? Parafali e qualquer outra coisa ali que não prestei atenção. A visão ali do seu uniforme tá com sua Barrett M60. O Ghost tá com o que? Tá com o que, mano? Ghost tá com a 100 capa ali, tropa. A visão já ganhou a batalha pra cima do jogador da Cloud. Não sei quem é. A visão marcando ali com sua Barrett. Trocou agora, pegou a P40. Sobrou apenas o Torinex. Nome estranho, tropa. É isso aí mesmo. Sobrou apenas o Torinex, que já meteu o pé. 3 abaixo ali na conta da New X. O Torinex tá fugindo ali da New X. Temos aqui a Dollars que tá... A Dollars ali pode bater de frente com a Hype, tropa. Dollars ali pode bater de frente com a Hype. Pode ter trocação aqui entre Dollar e Hype. Trocação eminente aqui. Vamos tentar puxar aqui a visão da Hype. Hype, cadê a Hype, tropa? Hype já saiu dali, já tá em Marzelete. Então não há trocação aqui entre dólares e Hype. Pra destreza do lado. Mano. Que bugadas, tropa. Até as palavras bugam, tropa. Eita, então lembrando que tem Game Over aqui em cima. Game Over marcando ali a tirolesa. E tropa, pode dar bosta pra Game Over porque tem Hype lá de baixo. E a Game Over ali marcando a Ghost Arm. Ghost Arm pegou a ponte. Pegou a pontinha ali. E a Game Over tá marcando ali, acho que é Ghost Arm. Lembrando que lá por baixo tem a Hype. Hype já tá aproximando aqui. O Trix já vai subindo ali. Mano, se a Game Over não controlar ali não controlar a retaguarda ali, pode ser muito punida pela Hype. A Hype tá subindo sem dó. Já subiu a Hype, tropa. Temos ali a visão do Trix. Já tem a visão do primeiro jogador. E tem trocação aqui entre Hype e Trix. Já meteu ali 90. Tomou dano ali. Vamos puxar aqui a visão do Trapet. Trapet já vai buscando o Rush. Caiu ali o Lui. Estão fazendo ali a boa do Lui. O Trix ali vai cozinhando ali as granadinhas. Derrubaram novamente o Lui. Game Over agora vai buscar o Rush. 4x3 ali. Porque um jogador tá no chão. Temos aqui a visão do Negão. Negão fazer. Negão ali tomou bala. Tem aqui o trem bebê. Tá rushando ali, tá rushando. Eita, derrubaram ali o bruxo. O bruxo ali caiu. O Trapet já levou, ganhou a batalha ali por cima do bruxo. Mano, o Luiz só tá no chão, tropa. Eita! O que ele quis fazer, tropa? Agora virou um 3x2 ali. O bebê já levou um Trix e meteu bala ali. Meteu muita bala, mas ali Trix já falhou o daninho ali. Falhou ali, mano. Temos aqui a visão do Trapet. Estão rushando ali pra cima do Trapet. Muita bala amarela ali. Deitou ali um Trapet. Vai morrer. Será que ganhou a bate Trapet? Será? Sobrou apenas o Trapet e foi, tropa. Game Over aqui. Eita, 2 jogadores da Game Over no chão vão salvar o primeiro pizza, tropa. Foram salvar ali o pizza primeiro. Foram... O Game Over wipou aqui a Hype. Hype volta pro lobby, tropa. Volta pro caixão. Hype já foi pro caixão. Primeira line ali a ser eliminada aqui. Vamos puxar a visão do... Mano, nem dá pra ler esse nome. Vem daqui dar uma bugada. Ih, a Dollars tá chegando. Não, Dollars não. Faz US ali tá chegando. É Mars Electric. Pode bater de frente ali. Pode rolar aqui um 3x3 entre Dollars e Faz US. A Days Gone aqui, NTJ, já tem a visão ali da GA, o Lafura aqui entrando em Sentosa, Fax entrando ali em Sentosa, INS de boas ali em Pochinok, New X aqui subindo para pique, Dollars ali em... Eita, Dollar chegou ali, eita, alarme bosta, tropa. Dollar chegou ali, temos aqui a visão do NGA, vai mirar a cabecinha, NGA não sabe mirar a cabeça, tropa. NGA não sabe mirar a cabeça, tropa. Mano, Mano, lembrando que a Dollars pode ser punida ali pela Faz US. A Faz US tá vindo ali por trás da Dollars, acho eu.
E já iniciou, tropa. Já estão punindo lá o Thor. Tomou bala, o Thor ali já deu. Mano, deu capa ali, caiu. Agora eu disse, tropa. Fajuesse chegou ali a game. A Dollars aqui nessa brincadeira aqui pode ser punida. Dollars aqui nessa brincadeira aqui pode ser punida pela. Pode ser punida aqui pela Game Over e pela. Pela o quê? Pode ser punida pela Game Over e pela Fajuesse. Game Over continua ali marcando de boas. Fajuesse derrubou o Thor ali, já ganhou a batalha ali por cima do Thor. Temos aqui a visão do Monkey, da Fajuesse. O Psycho já levou. Tropa! A INS já ganhou ali. Tem trocação aqui entre INS e GA. Estamos aqui na visão do. INS não, a GA tá marcando ali. GA marcando. GA tá ali na ponte. 3x3 aqui. 3x3 aqui. Trocação. Daquela trocação. Trocação que ninguém arrisca, tropa. A GA vai. É isso, tropa. A GA ali tá de boas. Recuou. Vamos puxar aqui a visão da Game Over. Que pode estar em trocação contra. Pode estar em trocação contra. Não, pode estar em trocação contra não, tropa. Está em trocação aqui. Game Over. Temos aqui a Fajuesse. É a Dollars. Cadê a Dollars, tropa? Cadê a Dollars? Foi muito lenta, tropa. Por isso foi punida ali. Perdeu ali já um jogador. E o Joker indo ali em direção da ponte pode tomar bala, tropa. A Dollars ali decidiu. Eita, o Casinho tá tomando bala da Fajuesse. Caiu ali o Casinho. Já foi, tropa. Mas nem ganhou a bata ali. O Joker também tá tomando bala. Tropa. A Dollars tinha. A Dollars podia que punir muito bem a Game Over. Mas foi muito lenta ali no raciocínio. Digamos assim. Foi lenta ali no raciocínio, chegou a Fajuesse de trás, o negão ali já estava no chão, tem trocação aqui entre tem trocação aqui entre o Game Over e... Eita, a vizinha. Estão punindo muito ali os jogadores da Game Over, a vizinha chegou, passou ali, eita, caiu ali o Pizza de... Mano, o Pizza tá jogando, 3x2 ali, a vizinha ali passou por cima da Game Over. Pizza tá caindo. Mano, Pizza é que nem o Luiz, só cai, tropa. Esquece. O trem aqui tá. O trem bala aqui tá marcando. Pizza caiu de novo. Falo mais nada, tropa. Falo mais nada. Pizza ali caiu de novo. A Fajuesse já marcou ali. O trem bala ali já viu a visão do. Já tem a visão ali da Fajuesse. Vamos puxar aqui a visão da INS. Mano, tem trocação todo o sítio. Agora é o momento de ler o rodapé, tropa. Agora vai ter que ler o rodapé, não tem como, família. Vai ter que ler ali o rodapé. Temos aqui, já iniciou o rush aqui da... O trem já caiu ali. Tem rush aqui da Fajuesse. Tem Fajuesse versus Game Over. Tem dois jogadores da Fajuesse no chão. Temos ali a visão do Pizza. Não, Pizza não, do Negão. O Negão vai ali fazendo a boa. O Pizza... Se não lembra da pé, esquece. Tropa disse que o Pizza aqui tava no modo Lui. O Pizza não, saiu do modo Lui e ganhou ali o abate ganhou ali o último abate ali. O jogador da Fajuesse. Fajuesse volta pro lobby. Já tem duas lines aqui que voltaram pro lobby. Só foram duas só. Temos aqui a visão da Alien marcando aqui. Mano, a safe bateu. Mano, safe muito diferenciada ali. Bateu Sentosa, coisa boa. Coisa boa, tropa. Safe diferenciada. NTJ ali marcando as cabaninhas de baixo. O Fax aqui, o pen da Fax tá bugado. O nativo ali tá de boa. Temos aqui a visão do Psycho. Vai tentar pegar o drop. Tropa. Lembrando que lá em cima tá Game Over. Na montanha ali tá Game Over. E a INS pode ser punida, tropa. Será? Temos aqui o Torinex, que fugiu ali da Line X. Xiii. O que aconteceu com os jogadores da NTJ, tropa? Será que... Família. Foi o drop ali, tropa. O drop amassou o slider, o speed aqui. Eita, tropa. Entrar no jogo pra ser eliminado por drop é pica, tropa. O drop aqui... Mano, o drop jogou muito. MVP da partida aqui foi o drop. O maior adversário aqui da NTJ foi o drop. Tem trocação aqui entre INS e... Mano, nem entendi nada, drop. O Pizza morreu. Mano, se não leu o rodapé ali, já pode esquecer. Temos ali a visão do Psycho que vai rajando o gelo. Meteu muita bala amarela para cima do jogador ali. O EVZ da New X já ganhou a bate para cima do adversário. O DH... Eita! Jogando muito de Barret ali, metendo daninho. O Ralph já ganhou a bate para cima do Torinex. Na verdade, o Torinex ali não fugiu, tropa. O Torinex ali não conseguiu fugir da Line X, da New X.
Já tem um jogador ali no chão, o Psacha ganhou. Mano, Psacha jogar. O Psacha aqui tá jogando de lança. Já tem não sei quantas lines ali eliminadas. Eliminada. O Sector foi eliminado ali. O Lafúria. Eita, o Lafúria, mano, ia terminar na granada também. É demais, tropa. Estamos aqui na visão do arqueiro. O arqueiro também vai ser eliminado, tropa. Já foi. 13 jogadores ali vivos. Temos aqui a visão da New X, que tá fazendo a travessia no modo Mike Phillips. O Joker aqui da Dollars. Temos aqui o Joker da Dollars. Tem trocação, iniciou trocação ali. New X tá ali no modo Mike Phillips. Vamos puxar aqui a visão da INS. Temos aqui o DZ da INS, já tá no chão. Eita, a Ilion tá viva, tropa. A Ilion tá viva. Também vai entrar o Irfan aqui. Irfan entrou aqui no modo Mike Phillips. Temos aqui a visão do... Mano, o Arcanjo, ele ganhou a bata ali, jogando muito de arbusto, quase invisível. O Irfan já chegou ali, tá de lá, tá de barra. E temos aqui a visão do Ivan. Tem trocação aqui entre INS e... INS que é, tropa? O Ivan tá rajando ali o gelo, já rajou o gelo ali, já derrubaram o Pedro. O Irfan tá fazendo ali a boa do Pedro, mas pode tomar dano ali, costinha. Vai tomar dano costinha ali. A INS vai ter que avançar. Já derrubaram 2 jogadores ali da INS. Temos aqui a visão do... Eita, o Ivan caiu, o EVZ ganhou a bata ali pra cima do Pedro. Papau, EVZ. E foi. INS já voltou ali pro lobby. Derrubar... Eita, tem trocação lá em cima. O Joker tá em cima, ganhou a bata ali. O Cincy também ganhou a bata ali. Não entendendo nada. 2x2 ali. O Irfan tá tomando muita bala ali. Tem uma visão aqui do Cincy. Ei, família. A Safe fortaleceu ali, mas a última... A line adversária ali, que é o Joker. Cadê o Joker, tropa? O Joker já tá aqui, tá puxando o rush, o Joker. Já viu ali o primeiro jogador. Ganhou a bata. E foi, família. Seja badge ali na conta. Seja badge ali na conta da Ilion. Foi o break da Ilion. LP5 se jogou muito com 4 badge ali. Mandando só o emotezinho. Vamos na dança do Cincy, tropa. Então é isso aí, família. Fortalece ali com sua subscrição. Aparecer aqui a tabela de estatística. Deixa o like aí que ajuda muito. Então, junto é nóis, tropa.